Oi, gente linda e criativa, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo e vou iniciar com vocês aqui um vlog de produção, tá? Vou iniciar o vlog de produção de uma peça da qual eu vou fazer videoaula, então não vou mostrar a continuação de todas as peças aqui nesse vídeo, tá bom? Provavelmente a videoaula vai sair antes ou vai sair depois, eu não sei, tá? Não sei ao certo, mas já tô iniciando o vídeo aqui com vocês, só para estar compartilhando o que tá acontecendo por aqui, né? Porque o crochê sempre acontece por aqui. Então, bora lá. Tenho aqui 3 bases nesse fio lindo, 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 tá? O raio de sol da Barroco. Já coloquei perolinha em todo mundo aqui, tá? Em todas as flores catavento. Olha só que amarelo mais lindo, né, gente? Esse amarelo é lindo, lindo, lindo. E as apaixonadas por amarelo, neste momento, tem o ciricutico, o coração dá aquela acelerada. Trabalhei aqui o raio de sol e o verde gramado, tá? Ambos da Barroco. E aqui é o porcelana da Apollo, tá certo? O finalzinho de porcelana que eu tinha, eu utilizei para fazer essa uma voltinha por todas as bases, tá bom? Inosu que acabou de aparecer aqui, tá? Então, Barroco Multicolor, porcelana da Apollo e esse verde bandeira lá do Barbantes d'Horta, tá certo? O Barbante d'Horta fio 8, o fio porcelana também fio de numeração 8. Tá? Vou iniciar uma peça, como eu disse para vocês, da qual eu pretendo fazer videoaula. Então, as minhas videoaulas, elas começam assim, tá? Basicamente, eu inicio as flores e penso o que eu vou fazer. Já vou montando as basezinhas aqui, então já tem a videoaula da flor e a videoaula desta flor e da união da base aconteceu exatamente dessa forma, tá? Comecei a fazer a flor e por que não? Vou trazer videoaula para o pessoal aí, para eles entenderem como que eu faço a florzinha catavento, para quem não conhece, né? Porque a gente conhece, vê muito aquela flor catavento modificada, que tem o miolinho de uma cor e as pétalas de outra. Eu faço aqui a flor catavento tradicional, e eu trouxe o meu jeitinho de fazer numa videoaula completinha, no passo a passo, bem faladinho, bem pausado. Então, quem é iniciante vai conseguir fazer, tá bom? Trouxe também o jeitinho como eu emendo os squares. E aqui está nascendo uma outra videoaula, num outro modelo muito, muito lindo, que eu vou compartilhar ponto a ponto com vocês também. No caso, já compartilhei há algum tempo atrás videoaula desta peça, com esta homenagem a esta pessoa incrível e talentosa, tá? Não sei se já tá aí no título do vídeo, mas enfim. Tá nascendo a videoaula aqui da peça. E tô mostrando para vocês como tudo está sendo iniciado, tá? Então, já fiz as minhas flores, já coloquei perolinhas, vou fazer aqui os tapetes maiores, né? E vou deixar a base aqui do tapete menor ou da tampa do vaso. Porque tem gente que faz aqui o tapete com 2 flores apenas, tá? Então, para você que faz um tapete com 2 flores, vai super servir essa videoaula. Se você faz um tapete com 3 flores, vai servir também da mesma forma, tá? Você só vai acrescentar uma flor ali na união dos squares e tá tudo certo. E a partir daqui, as voltas que serão trabalhadas é o que vai compor o corpo aí de cada uma das peças desse jogo. No caso, jogo de banheiro, mas vocês podem trabalhar aí jogo de cozinha, par de passadeiras, par de tapete, kit lavabo, enfim, o que a imaginação de vocês permitir. E não coloquem freio na imaginação de vocês, deixem as minhoquinhas criativas trabalharem livremente. E vocês que lutem aí com fios, com agulha, para poder dar conta de atender as vontades das minhoquinhas criativas, tá bom? Então, eu vou pausar o vídeo neste momento, vou dar continuidade aqui, vou crescer essas 2 peças, tá bom? Mas logo mais vocês vão ver a videoaula que vai ser iniciada por esta base, tá bom? E é isso, eu vou continuar meu crochêzinho por aqui e daqui a pouquinho eu retorno. E de volta aqui, a ideia era voltar com pedacinhos da peça. Sim, era voltar com pedacinhos da peça. Por que que essas flores estão sem pérola? Se você mostrou flor com pérola no início, calma que eu já vou explicar para vocês, tá, gente? Iniciei o vídeo exatamente com a ideia de fazer um vlog, né, mostrando ali a construção passo a passo da peça, porém, tem muitos barulhos, muita música acontecendo em volta, então eu não consegui registrar o acontecimento ali da peça, a peça ganhando forma, a peça ganhando vida, mas enfim,
consegui fazer render uma videoaula, tá bom? E desse vlog aqui, né, desse vídeo, vocês vão poder ter sim uma aula incrível mostrando ponto a ponto, mostrando passo a passo para que vocês consigam replicar aí essa lindeza, tá bom? Esta lindeza está vindo repaginada. Ela já aconteceu aqui no canal há algum tempo atrás. A imagem antiga não tá das melhores, a câmera do celular não ajudou, ou a pessoa que gravou, enfim, não soube como fazer, mas era o que tinha para época e é como foi. E dessa vez trouxe aqui de uma forma repaginada um modelo incrível, um modelo lindo, que também foi uma singela homenagem aí a uma amiga incrível, talentosa, super, super criativa, falante, tagarela que só. Mas enfim, e dessa inspiração, né, quando uma peça tá nascendo, quando uma peça tá acontecendo, a gente fica com muita dúvida. E aqui eu tenho duas ideias de como poderia ser essa peça. E uma delas foi pro canal, uma delas virou videoaula, tá? E eu vou mostrar aqui em detalhes para vocês as duas possibilidades, porque dos dois modos vai ficar super linda, vai ficar incrível e a homenagem vai continuar tendo o mesmo peso, o mesmo valor, tá? Vou mostrar para vocês aqui o tapete Ana Paula Artes repaginado. O Ana Paula Artes repaginado porque ele já aconteceu aqui no canal, como eu disse para vocês, há algum tempo atrás. A imagem não tá das melhores, mas se vocês prestarem atenção lá na videoaula, vocês vão conseguir acompanhar e vão conseguir fazer. Só que desta vez, a gente já tem aula da flor catavento, já tem aula de emenda de square para ficar perfeitinho. E agora vai ter o complemento para poder fazer este lindão aqui com as combinações de cores que vocês quiserem, ou em cor única, porque vai ficar super perfeito. Mas vou parar com a enrolação aqui e já vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu por aqui, tá bom? E como eu tava falando para vocês, né? Para concluir uma peça, a gente passa ali pelo processo de o que vai ficar melhor, como vai ficar melhor, como será que eu posso fazer para ficar incrível, para ficar bonito. E aqui tem duas sugestões para esse mesmo modelo, tá? Então, vocês estão vendo aqui o modelo com a perolinha, sim, porque essa base aqui já estava pronta, então eu só acrescentei o complemento da peça. E esta daqui foi a peça piloto. Tudo começou por essa daqui, tá? Eu fiz o tapete Ana Paula Artes repaginado a partir dessa daqui, então eu trabalhei algumas voltinhas aqui no bege da Euro Roma, trabalhei algumas com esse verde bandeira do Barbante d'Horta e o verde militar da Euro Roma, tá? Então, fiz essa composição de cores, ficou incrível, ficou linda, ficou. Mas, numa segunda opção, eu dei uma melhorada. Dei ali a minha adaptada, quis dar uma reduzida, porque eu achei que esse aqui ficou muito grande, mas no fim das contas não teve jeito, os dois ficaram basicamente do mesmo tamanho. Porém, são duas opções aí para vocês fazerem esse modelo, tá? Na videoaula, eu trouxe essa composição aqui com esse bico, tá bom? Mas, a princípio, eu comecei com esse daqui, então eu vou esticar ele aqui e vou mostrar todo em detalhes para vocês verem como renasceu esta inspiração por aqui, tá? E medindo incríveis 75 centímetros de comprimento por 59 de largura, este lindão aqui ganhou forma, ganhou vida. Ficou enorme, tá? Como eu disse pra vocês, ficou muito gigante, mas ficou muito lindo. Trabalhei todo no fio 8, tá? Com exceção do fio amarelo e do fio verde, porque é 6 da Barroco, né? Mas ele foi todo trabalhado no fio 8. Exagerei um pouquinho na quantidade de carreiras, mas ficou super lindo, ficou incrível, ficou muito bonita essa composição e essa transição de cores aqui, né? Esse detalhe no verde militar, ali no depois da transição de cor, né? Porque tem essa base que não é no cru, mas se fosse no cru ia ficar linda também, ia ficar perfeita. Mas eu não tinha mais barbante cru, então tive que trabalhar com bege. Ficou super lindo.
Esse verde tá super aceso, tá super vivo e super contrastou com o verde militar aqui, né? Um super combina com o outro, um realça o outro e o amarelo ali no centro traz um destaque ainda maior tanto para um quanto para o outro, tá? Esse bico perfeição aqui, muito, muito lindo, que algum tempo atrás aí no YouTube causou uma discórdia, causou uma bagunça e um furdúncio. Fica muito lindo e super combina com esse ponto cruzadinho aqui do corpo do tapete, tá? O detalhe lindo desse modelo é justamente esse ponto cruzadinho aqui no corpo, tá? Eu trabalho bloquinhos com 2 pontos altos e o terceiro ponto eu faço atravessado, justamente para dar esse charme. E a repaginação deste modelo foi trazer o ponto em relevo aqui para as pizzas, né? Para as fatias de pizza do modelo, tá? Comecei com uma quantidade de pontos maior também, para que ficasse retinho essa divisão, tá? O mais reto possível que ficasse essa divisão, tá? É porque aqui eu não consegui esticar ele direitinho, mas ele tá bem divididinho, tá? Ficou muito bonito, ficou muito enorme, mas enfim, amei. Amei trazer esse modelo repaginado, revigorado, com novas energias, com novas cores e ficou perfeito, né? O verde combina não só com o fim do ano, combina com o ano inteiro e aquilo, né? É só uma sugestão. Vocês podem trabalhar com a cor que vocês amam, com a cor que vocês são apaixonados, que sem dúvida vai ser sucesso, vai ser lindeza atrás de lindeza e vocês vão poder, lógico, encher o bolsinho de vocês para repor o material gasto e investido aí para a construção dessas peças, tá? Mas aqui, esta foi a peça piloto e agora, bora para a peça que rendeu a videoaula de fato. E aqui, medindo incríveis 71 centímetros de comprimento por 57 de largura, o real, oficial, original da videoaula, o tapete Ana Paula Artes repaginado, tá? Então, fiz basicamente as mesmas construções que eu fiz no anterior, né? Trabalhei aqui os pontos altos cruzados, né? Os bloquinhos de pontos altos cruzados. Só que ao invés de trabalhar 2 voltas aqui no início, eu fiz apenas uma para dar o destaque e fazer assim, pá, nas demais cores do tapete. Trabalhei os pontos em relevo aqui nas pizzas, sim, tá? Iniciei com mais pontos ali na base para conseguir deixar o mais reto possível essa divisão com 5 fatias, porque eu nunca consigo deixar 5 fatias super retinha, mas a gente vai ajustando aí conforme a gente vai fazendo o nosso crochêzinho diariamente ao longo dos anos, né? Ficou mais retinho do que normalmente ficaria. Os meus tapetes costumam ter 6 fatias, mas esse modelo com 5 fica super lindo, fica super fofo. E eu não podia perder essa oportunidade de brincar desse jeito, né? A gente tem que se desafiar todas as vezes que possível e aumentar aí as nossas habilidades no crochê, tá? E basicamente a mesma coisa pro bico, tá? Fiz exatamente o mesmo bico que eu trabalhei no anterior, com os bloquinhos de 7 pontos altos, com esses lequezinhos aqui de 9 pontos altos, e o charme todo especial ficou para este bico, tá? Tem um detalhe em relevo aqui, né? Fica um bico meio russo, meio paraguaio, enfim. Fica um bico muito, muito bonito, que realça as cores, realça o modelo e realça ainda mais cada um dos detalhes dessa peça super linda, tá? E assim, fiz um jogo de banheiro, né? Ainda não tá concluído porque falta fazer a redinha da capa da tampa do vaso, mas já vou mostrar pra vocês aqui, pra eu conseguir subir esse vídeo pro canal, enquanto não tem música tocando no fundo, né? Vou pegar ali as outras 2 peças e vou mostrar pra vocês como ficou lindo. E agora sim, jogo concluído com sucesso. A capinha da tampa do vaso aqui concluída com a redinha finalizada. Essa redinha colmeia que eu amo, amo, amo fazer, tá? Achei que ficou um pouco curtinha? Achei. Mas ficou muito fofa, ficou muito delicada. A capa ficou bem grande pra tampa do vaso, tá? Então,
Essa estrutura de redinha vai segurar, tá? Já coloquei aqui as perolinhas, então vai ficar muito, muito linda. E finalmente consegui finalizar o jogo, tá bom? Então, vou deixar aqui todos os detalhes dessa lindeza para vocês, mas mais uma sugestão, né? Eu costumo fazer essa redinha para estar colocando nas capas de tampa de vaso que eu faço por aqui, tá? Caso vocês gostem de outro modelo de redinha, só se joguem, tá bom? Eu gosto de fazer essa transição. Ah, o jogo tem 2, 3 cores, eu gosto de colocar as cores que estão no corpo da peça dentro da redinha, para também ter esse colorido na parte interna, né? Quando a pessoa levanta a tampa do vaso, vai estar lá desenhadinho, vai estar bonitinho. Mas façam aí como vocês se sentirem à vontade, façam aquela redinha que vocês já estão acostumadas, né? Que vai ficar com certeza a coisa mais linda desse mundo. E aqui, gente, olha a lindeza, tá? Esse que tá em cima, que é o menorzinho, é a capa da tampa do vaso. Ainda não tem a redinha atrás, tá? Eu vou fazer a redinha, que normalmente eu coloco aqui aquela redinha colmeia, tá? Mas ainda não consegui finalizar. Mas esta peça foi a base da videoaula, tá? Eu fiz a videoaula justamente com essa peça para ela ter ficado um pouquinho menor. E eu sei que tem meninas e meninos aí que fazem os tapetes com 2 flores apenas na base, né? Eu gosto de fazer os meus tapetes com 3 flores, mas nada impede de fazer aí o tapete com 2, porque ele vai ficar super lindo. Ou o tapete com muito mais flores, né? Coloquem quantas flores vocês quiserem na produção de vocês, que vai ficar incrível, né? Pode ser flor catavento, como eu trouxe aqui, pode ser uma flor rasteira, pode ser outro tipo de flor que vai ficar super lindo também, vai ficar incrível. O importante é vocês se jogarem e se arriscarem aí com a criatividade de vocês, né? E cor, se joguem na cor que vocês gostam, na cor que as clientes de vocês gostam, para estar confeccionando as produções, né? Porque não adianta a gente fazer a peça e ela ficar ali, ela ser linda, incrível, maravilhosa e ser numa cor que de repente não funciona aí para vocês, tá? Trouxe esse modelo aqui em tons mais escuros, sim, porque tem público também para peças mais escuras, pelo fato de, não aparenta sujeira tão fácil, dura um pouquinho mais de tempo ali, não anda para lá, anda para cá do pessoal dentro de casa. E os tons que combinam com o fim de ano, com o começo de ano, né? Muita gente trabalha ali os tons de vermelho, os tons de verde, a composição de vermelho com verde que fica super, super lindo. E é isso. O importante é a gente se arriscar, se jogar e não limitar a nossa criatividade nunca. E olha aí o resultado, né? Consegui fazer mais uma videoaula. Vai sair aí no canal para vocês, tá bom? Ponto a ponto, passo a passo, sem segredo nenhum, tá? Para que vocês consigam desenvolver aí do outro lado uma peça como essa aqui, tá? Outro detalhe super importante que eu acabei esquecendo de mencionar para vocês aí no decorrer do vídeo, mas vou acrescentar esse pedacinho aqui, tá? Na videoaula, eu coloquei apenas 3 carreiras aqui desse verde mais claro, 5, né, 2 carreiras aqui do verde mais escuro e mais uma, totalizando 6 carreiras antes da carreira fechada. Na peça, no tapete maior, né, eu acabei colocando mais carreiras. Então, do verde bandeira, eu trabalhei 4 carreiras, 2 carreiras do verde militar e mais uma do verde bandeira. Então, aqui eu tenho uma carreira a mais antes da carreira toda em pontos altos fechados, tá? Por isso que esse tapete acabou ficando maior. Mas pro tapete da tampa, a capa da tampa do vaso ou para um tapete menor, vocês já têm aí sugestão de como tá fazendo a diminuição. Eu retirei uma carreira e já ficou num tamanho ok. Para fazer o tapete maior, vocês também podem fazer exatamente dessa forma, tá? Vocês podem trabalhar exatamente a mesma quantidade de carreiras que eu trabalhei aqui, que vai ficar num tamanho bom, tá? Eu tô trabalhando aqui com o fio 8, então o fio 8, ele tende a deixar as peças maiores, tende a deixar as peças mais pesadas, a gente costuma utilizar um pouco mais de fio, justamente por estar trabalhando no fio 8, mas seguindo exatamente a quantidade de carreiras aqui da videoaula, vai dar certo. Mas caso vocês queiram fazer um pouquinho maior, podem seguir esse truque aqui, tá? Eu só coloquei uma carreira a mais.
Aqui eu tenho 3 carreirinhas trabalhadas e aqui eu tenho 4. Então, só com mais essa uma carreirinha já deu super certo e a peça já ficou num tamanho super ok, tá? Então, fazendo pequenas adaptações, a gente já consegue transformar os nossos jogos. Então, vocês podem colocar 1, 2 ou quantas carreiras vocês acharem necessário para atingir o tamanho ideal aí para as peças que vocês produzem, tá bom? A videoaula normalmente funciona como base e sugestão para que vocês possam fazer as próprias adaptações de vocês, tá certo? Vai ficar como essa? Não sei, porque depende da tensão de pontos. Eu tô trabalhando com fio 8, você aí do outro lado pode trabalhar com fio 6, a agulha que você vai usar é diferente da minha, a sua tensão de pontos é diferente da minha, mas ao longo da videoaula eu explico exatamente os truques que vocês podem usar para deixar a peça perfeitinha, tá bom? Mas aqui funciona como sugestão, né? E quando a gente pensa e presta atenção ali numa peça nova, a gente consegue multiplicar esse conhecimento e tá agregando detalhes de uma peça para uma outra peça, não é mesmo? E tá multiplicando ainda mais o nosso crochê. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi meio corrido, foi meio bagunçado, tô meio cansada, correria, né? Correria de fim de ano é assim mesmo, a gente fica cansado, meio acelerado, meio doido, maluco. Mas tô por aqui, ainda não surtei, não pretendo surtar, mas bora lá. Bora finalizar a capa da tampa do vaso, tá? Vou finalizar, vou publicar fotos, né, para divulgar a lindeza que aconteceu por aqui. E nos vemos no próximo vídeo, gente. Que vocês tenham um dia mais que abençoado, mais que produtivo, cheio de muitas e muitas alegrias, cheio de muito crochê. E até o próximo vídeo, gente. Beijos, tchau, tchau!